Vamos lá, toma o seu lugar que eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Então vamos que eu vou com tudo. Eu não sabia não, mas glória a Deus. Celebração da Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. E é isso que nós comemoramos no dia de hoje. E eu quero falar um pouquinho, comecei a falar hoje pela manhã, sobre o quanto a gente está disposto a resistir. Porque a crucificação começou, na verdade, lá no Getsemane. Quando Jesus ele vai ao Getsemane logo depois da ceia, os discípulos preparam a ceia. Jesus dá uma senha dizendo: olha, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um jarro de barro na cabeça, um cântaro. E era comum que mulheres faziam esse serviço. Saiu uma romaria de mulheres com jarro de barro na cabeça para buscar água na fonte e trazer, abastecer as suas famílias. E eu quero dizer para você, minha irmã, o jarro de barro é todo seu, louvado seja Deus. E não fique chateado comigo, é a Bíblia Sagrada que fala sobre isso. E Jesus fala para aquela mulher, ou para aqueles homens, dizendo: olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem, ele está com um jarro, um cântaro na cabeça, e vocês vão perguntar a ele: aonde é que a gente vai preparar a ceia do Cordeiro? Escuta, era algo fora do comum, e eu quero profetizar que na Páscoa Deus faz algo fora do comum na nossa vida, e eu quero declarar que nesse domingo de Páscoa Deus está fazendo algo fora do comum, e a gente chama isso de sobrenatural, a gente chama isso de milagre. Eu quero declarar que o milagre está acontecendo nessa noite de hoje de Páscoa. Nós oramos pela vida da Dona Elaine, um milagre está acontecendo. Nós oramos pela vida da Mariana e um milagre está acontecendo. Nós oramos por você e eu creio que o milagre está acontecendo. Agora escuta, os discípulos enxergam, o nome do jovem era João Marcos. Ele estava carregando um cântaro de água na sua cabeça, e ele diz, aponta: olha, é ali. E Jesus entra o segundo pavimento de uma casa. Tem um momento da celebração da ceia, você conhece muito bem. Jesus lava os pés dos discípulos, e quando termina a celebração da ceia, Jesus acaba de lavar os pés dos discípulos. Diz a Bíblia Sagrada, é a primeira e única menção de que Jesus cantou um hino. Diz a Bíblia que Jesus canta um hino e sai junto com os discípulos para um lugar de costume, o horto do Getsemane, ou o jardim do Getsemane, como você desejar. Era um lugar onde Jesus sempre levava os discípulos para um momento de oração. Era um lugar de intimidade. A segunda coisa que eu quero dizer para você: Páscoa é tempo de Jesus nos levar de volta para o lugar da intimidade. E eu quero declarar que você será conduzido de volta para o lugar da intimidade com Deus, do lugar onde você vai ouvir a voz de Deus com clareza, do lugar onde você vai ser tocado pela glória de Deus. Diz a Bíblia que Jesus chega nesse lugar, o horto do Getsemane, ou jardim do Getsemane, que significa lugar da prensa, lugar de amassar as azeitonas e dali se produzir azeite. Jesus é levado para aquele lugar junto com os discípulos. Vai os 12, só que dos 12 tem 3 que eram mais chegados. Jesus chama esses 3 e diz: olha, vigiem, orem comigo. Só que Jesus se ausenta um tiro de pedra, ele se distancia um pouquinho mais dos 12 e dos 3. E diz a Bíblia que Jesus começa a orar. Lucas, como médico, é o único escritor, o único evangelista que vai dizer que Jesus, ele começa a suar sangue. Na verdade, eu estava lendo o relato de um médico que ele vai falar da crucificação. Jesus não suou sangue. Jesus estava sendo submetido naquele momento a uma agonia tão grande, a uma tristeza tão profunda, sabe, a uma pressão tão grande, que alguns microvasos que existem na parte cutânea da pele se romperam. E hemorragias começaram a acontecer, e o sangue começou a sair pelos poros. Por isso o autor vai escrever dizendo que ele suou gotas de sangue. Mas eu quero te dizer, ele estava manifestando, sabe o que? O amor, a paixão pela minha vida e pela sua. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus, sabe que Jesus, ele padeceu todas as pressões e agonias
de algo que aconteceu antes da crucificação. Sabe para quê? Para Ele te livrar de toda depressão, de todo espírito depressivo que quer te oprimir, que quer manter você debaixo de opressão. Eu quero declarar uma noite de liberdade no Espírito Santo, uma noite de você ser livre na sua alma, uma noite de você ser livre nas suas emoções. Quantas pessoas hoje possessas, carregadas de problemas que tem pressionado, sabe, pessoas andando debaixo de opressão, opressões demoníacas, opressões na alma. Mas eu quero declarar nessa noite de celebração de Páscoa que toda opressão na sua vida Ele já carregou na cruz do Calvário, Ele já cravou na cruz do Calvário, e Ele declarou: está pago, está cancelado, está consumado, a obra já está feita. E eu declaro em nome de Jesus: seja livre de toda opressão nessa noite. Agora escuta, a crucificação é a morte mais dolorosa já pensada pelo gênero humano. A crucificação era a morte mais cruel que existia, e ela era destinada a criminosos, presos criminosos. E o nosso Senhor foi tido como criminoso. Sabe para quê? Para nos libertar, para nos deixar livres, para te tornar uma pessoa livre. Essa semana eu estava pensando em algumas coisas, e nos meus momentos a sós com Deus estava falando a respeito de alguns irmãos nossos aqui, de algumas situações que eu tenho buscado discipular, algumas pessoas que eu tenho buscado discipular, dar assistência. E Deus falou: existe muita gente dentro da igreja hoje ainda, que ainda carrega fardos pesados. E eu tenho certeza que tem gente que entrou aqui nessa noite, que você ainda está carregando fardos pesados. Você pode ter até chegado aqui carregando fardos pesados, opressões. Mas eu quero declarar que você pode sair daqui livre por causa do sangue de Jesus, liberto pelo sangue de Jesus. Salmo de número 22, versículo de número 19. Salmo 22, verso 19. Se você puder, abra a sua Bíblia. Ou se você está sem a sua Bíblia, eu tenho certeza que vão colocar na tela para você ler junto comigo. Salmo 22, verso de número 19. Versículo de número 18 diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. A crucificação começa lá no Getsêmani, quando Jesus começa a suar sangue. Só que continua, porque os algozes, os soldados, eles vão prender a Jesus. A primeira medida é arrancar as vestes de Jesus e rasgam em 2 pedaços. E o salmista vai retratar isso, ele vai relatar isso: olha, rasgam-me a minha túnica, o meu manto em 2 partes. Eu quero te dizer, querido, ele passou por vergonhas, foi açoitado para cobrir a minha vergonha e a tua. E eu quero declarar a terceira coisa nessa noite de celebração de Páscoa nesse lugar: que no lugar da sua vergonha, que no lugar do seu vexame, Deus, Ele quer te dar uma dupla honra. Sabe, no lugar onde, sabe, você se sentiu envergonhado, Deus, Ele trocou, Ele se tornou vexame no meu lugar e no seu, para remover os vexames da nossa vida. E no ano de 1982, um médico, eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas é doutor Truman Davis, ele publicou
detalhes da morte, da crucificação de Jesus. E eu queria que você tivesse atento a algumas coisas que eu vou ler aqui para você. A crucificação de Jesus, ela foi uma morte lenta, extremamente dolorosa e angustiante e agoniante. Os joelhos de Jesus estavam flexionados numa posição de mais ou menos 45 graus e Jesus era forçado a suportar todo o seu peso com os músculos da coxa, o quadríceps. E por isso a posição, que não era muito anatômica, em alguns minutos levou a cãibra nos músculos da coxa e da panturrilha. Eu não sei se você já teve cãibra na coxa, na sua perna. Escuta, outro dia eu acordei, fui me espreguiçar na cama, irmão, e fiquei todo duro. Eu falei, Cristiane, está doendo? Ela, o que foi, Júnior? Eu falei, olha minha perna, e minha perna dura, os pés virados. Eu falei, não estou ficando endemoniado não, é cãibra. E ela, o que eu faço? Eu falei, empurra o meu pé. Ela, como? Eu falei, sei lá, dá um jeito. Irmão, minha perna rígida. Agora imagina o nosso mestre pregado na cruz, sabe, as pernas flexionadas em 45 graus, começou a dar cãibra na coxa, na panturrilha. E a Bíblia diz, o que mais mexe comigo é que no ato da crucificação, diz a Bíblia Sagrada, como ovelha levada ao matador, ele não falou uma palavra, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não disse, eu não quero mais fazer isso. Sabe por quê? Porque ele pensava no Júnior, ele pensava no Cadu, ele pensava na Josélia, ele pensava na Maria Eduarda, ele pensava na Cristiane, ele pensava em mim e em você, querido, e ele não desistiu. Esse médico vai relatar e ele diz, o peso de Jesus estava sobre os seus pés, pois ele foi pregado na palma das duas mãos, ou alguns estudiosos dizem que foi no pulso. E ele também recebeu um cravo que varou os dois pés e pegou uma parte do tornozelo. Só que o corpo de Jesus começou a pesar, e para ele conseguir respirar, pois a caixa torácica começou a ser comprimida por causa do peso, o único ponto de apoio que Jesus tinha era naquele prego que estava nos pés. E diz esse médico que ele encontrava forças para, sabe, suportar todo o seu peso num prego. E ele levantava e respirava. Sabe por quê? Porque ele pensava em mim e ele pensava em você. Ele falava, o Júnior precisa ser liberto, o Júnior precisa ser livre, o Júnior precisa ser curado, o Júnior precisa ser restaurado. Agora escuta, antes da crucificação, era comum um condenado ser preso no pátio, amarrado com as duas mãos, e dois soldados, um de um lado e um de um outro, com um instrumento de tortura chamado azorrague. Era um instrumento como se fosse um chicote feito de tiras de couro, e na ponta tinha bolas de chumbo e pedaços de ossos. Você já deve ter visto o filme do Mel Gibson, que consegue retratar um pouco melhor a crucificação de Jesus. Alguns condenados não conseguiam sair dos açoites, no próprio açoite ele já morria. Mas o nosso mestre foi até o fim, porque ele pensava em mim, ele pensava em você. Um soldado de um lado e um de outro, com seus chicotes, e eles espancavam o mestre. A pele que já estava debilitada devido à agonia do Getsêmani, agora estava sendo açoitado por aquelas, sabe, chibatadas. E alguns relatos dizem que pedaços de ossos grudavam na carne de Jesus, e aqueles homens, quando puxavam, arrancavam pedaços. E a sentença dos romanos era 40 chibatadas. Mas no caso de Jesus foi 40 menos uma, 39. E um dos médicos diz que todo tipo de doença que existe é ramificação de 39 tipos de enfermidade. Sabe o que isso significa? Para cada açoite que ele recebeu, ele estava declarando: seja curado
em meu nome. E eu quero declarar hoje sobre a vida da nossa irmã Elaine: seja curada do câncer. Sobre a tua vida, seja curado da depressão. Sabe, que Deus alcance a Mariana lá naquele leito onde eu e a pastora tivemos, minha irmã, e nós oramos. A pastora impôs as mãos sobre ela e eu orei falando: Deus, faz um milagre na vida dessa jovem e revela o Cristo ressurreto para ela. E eu quero declarar sobre a tua vida um milagre de Deus acontecendo nessa Páscoa. Pastor, eu entrei aqui, eu tenho problemas de saúde, que o milagre de Deus toque a sua vida nessa Páscoa de hoje, que essa Páscoa do Cordeiro, não a Páscoa dos presentes, não a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa do Cordeiro te alcance e um milagre de Deus toque a sua vida. A terceira, quarta coisa que eu quero dizer para você, nessa noite de celebração de Páscoa, Deus quer trazer cura para o seu corpo. Escuta, esse altar já foi testemunha de diversas curas. Eu lembro que um dia a gente estava cultuando, uma irmã da igreja estava passando por um problema de enfermidade. A minha mãe, que está ali, ela tem uma unção para orar por pessoas enfermas. E eu peço a Deus que o que está na vida dela eu receba como herança. Eu não quero bens materiais, eu quero bens espirituais. E eu lembro que eu estava guardando violão, estava atendendo pessoas aqui, e ela começou a orar para uma irmã nossa aqui. A irmã estava com dificuldade de abrir e fechar a mão. A irmã estava impedida de fazer comida em casa. O marido estava passando um aperto. E ela falou: pastor, ora por mim. E essa senhora de menos de 1,5 m, porque Deus não olha tamanho para usar, ela orou. E ela sempre, quando ora, se ela for orar por você, ela vai falar: faz uma coisa que você não podia fazer antes. E é muito doido essas paradas que ela faz. Eu falo: cara, minha mãe é muito estranha. Eu estou falando na frente dela, ela é muito estranha, irmão. E quando ela entra nos mantos diferentes, é muito diferente. E ela falou: faz o que você não podia fazer. E a irmã estava bem tímida, ela não conseguia abrir e fechar. Então abre e fecha. E daqui a pouco começou um chororô na família. E eu parei o atendimento que eu estava dando e fui olhar, e ela: olha aqui. Você conhece a pessoa? Irmão, o culto já tinha acabado, já não tinha mais luz de LED piscando, não tinha mais nada, não tinha mais emoção nenhuma. Mas tinha, sabe o que? Tinha a presença de Jesus. O Cordeiro da Páscoa estava aqui. E eu quero te dizer que o Cordeiro da Páscoa está aqui hoje também, para ser adorado, para ser celebrado, para ser honrado nesse lugar. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, diz a Bíblia que ele se faz presente, e ele está aqui hoje. E se você entrou com uma enfermidade, sabe, no final dessa mensagem nós vamos orar para que você seja curado em nome de Jesus. Se você entrou aqui em depressão, nós vamos orar para você ser livre e liberto disso que te oprime a sua vida em nome de Jesus. Em quinto lugar, nessa noite de hoje de celebração de Páscoa, eu quero dizer para você que Jesus cancelou algo para você lá na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13 diz que todo aquele que era pendurado no madeiro se fazia maldito. E diz a Bíblia Sagrada que ele tomou e carregou a minha maldição e a sua, Marley. Sabe para quê? Para que eu e você fôssemos livres em Cristo Jesus. Ele levou lá na cruz do Calvário. Eu já falei aqui poucas vezes, a minha avó paterna, ela servia a outros deuses. A nossa casa que nós deixamos lá em Nilópolis era a moradia da minha avó. Atrás da porta da sala tinha um copo de água com uma pedra dentro. E eu, garoto, falava: vó, para que é isso? Ela falava: você não entende isso não, menino.
Dentro da bolsa dela de moeda era cheio de pipoca. E quando ela deixava a bolsa dela jogada, eu ia lá e comia a pipoca toda. Todas as noites, quase todas as noites, a minha avó tinha um canto na casa, que era o lugar do altar a outros deuses. Imagens e mais imagens e mais imagens, velas acesas, guias e uma porção de coisa. Todas as noites, eu acordava de madrugada e eu ia na direção do quarto da minha avó. Todas as noites, a minha mãe acordava no exato momento que eu passava pelo quarto. Eu saía do meu quarto e ia em direção à casa da minha avó, porque, não sei, eu acredito que era uma regência, um espírito demoníaco que agia na minha vida, que queria que eu me conectasse com aqueles altares que estavam lá. E a minha mãe acordava, me pegava, me levava de volta para minha cama, me botava deitado, orava por mim, abençoava, me ungia de óleo. Às vezes eu acordava, ela estava em cima de mim, me besuntando todo de óleo, e eu falava: mãe, o que é isso? Ela falou: vai dormir, amanhã a gente conversa. E no outro dia ela perguntava todas as vezes: você se lembra de alguma coisa? Eu falei: não. Ela falou: essa noite você deu um trabalho. Às vezes eu acordava, eu falava: eles estão ali debaixo da minha cama. Eles estão ali debaixo da minha cama. Colocava o meu irmão em loucura. E ele ia lá chamar minha mãe me colocava na cama, orava por mim, me abençoava. E eu ia me acalmando. No outro dia eu não lembrava de nada. Sabe por quê? Porque existiam demônios que estavam querendo e requerendo a minha vida. Mas eu tinha uma mãe que estava orando por mim. E o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na minha casa. E eu quero dizer a quinta coisa para você. Se você entrou aqui, meu irmão, e tem alguma coisa, sabe, alguma regência, algum espírito maligno que tem operado em você e através de você ou na sua família, na sua casa, eu quero declarar hoje em nome de Jesus a quebra de toda maldição das trevas sobre a tua vida, e que você saia daqui livre para viver a novidade de Deus que Ele tem para você, querido. Sabe quantas pessoas ainda vivem debaixo de uma opressão tão grande? Elas tentam fazer coisas, mas a vida sempre bate. Parece que você força, e você faz força, e você luta, mas parece que a sua vida não sai, não avança, não vai adiante. Sabe por quê? Porque você precisa do sangue do Cordeiro para te trazer liberdade à tua vida. E nessa noite eu quero ser profeta de Deus para declarar que o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, está sobre esse lugar e te trouxe aqui para você ser livre em nome de Jesus. Pois a Bíblia Sagrada diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Pastor, o senhor nunca mais teve? Nunca mais. Sabe por quê? Aquilo que oprimia a minha vida, aquilo que oprimia o meu sono, já não existia mais. Quantas foram as vezes que eu acordei debaixo da cama, porque esses demônios queriam me oprimir, dizendo que eu não era amado, que eu era rejeitado, que eu era o patinho feio, que eu era o filho, sabe, mais horrível da face da terra, que eu não prestava para nada, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia avançar na minha vida. E eu ia para debaixo da cama chorar, oprimido por isso. Mas um dia o sangue de Jesus cobriu a minha vida.
Um dia o sangue de Jesus me libertou. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Espírito Santo está mandando dizer, porque existem pessoas que estão aqui hoje e você se sente rejeitado, você se sente oprimido, você se sente a pior pessoa que existe, mas Jesus hoje está dizendo para você que você é amado do coração de Deus e Ele quer mudar a tua vida nessa noite. Ele quer mudar a tua história nessa noite, assim como Ele fez na minha vida. Escuta, pastor, o que mudou aqui dentro. Porque hoje podem dizer você é feio, eu vou falar obrigado. Hoje pode dizer você é um cara incapaz, eu vou dizer eu te respeito, porém não concordo. Hoje pode dizer para mim, você é um pastor falido, eu vou dizer, eu lhe respeito a sua opinião, mas eu sei quem eu sou o filho amado de Deus, e não é ninguém que vai determinar o que eu sou ou o que eu deixo de ser. O que determina quem eu sou é quem me criou, é quem me formou, é quem me ama, é quem é o Senhor da minha vida, é quem governa a minha vida. E hoje Jesus te trouxe aqui para dizer para você que você também pode ser livre disso nessa noite de Páscoa. Essa noite de Páscoa é noite de libertação. É noite da gente sair daqui e nunca mais você ser oprimido pelos pensamentos que têm rondado a sua mente. De fato e de verdade, eu ia pregar outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar para pessoas aqui nessa noite que você pode viver uma vida extraordinária com Jesus. Pastor, como eu faço isso? É simples. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o teu coração. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. A Bíblia Sagrada vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Eu vou preparar uma ceia e você vai cear comigo. Escuta, a gente só convida para sentar à mesa quem a gente quer bem. A gente não convida inimigo para sentar à mesa. E Jesus hoje está fazendo um convite para você sentar à mesa do Cordeiro e você provar do milagre que Jesus tem para fazer na sua vida. Hoje é o último culto do mês de março. E esse mês inteiro nós tínhamos uma confissão e uma declaração. Coisas maiores estão chegando. E eu quero te dizer que essas coisas já estão liberadas para você. E você pode acessar essas coisas maiores de Deus na sua vida. Mas eu queria que você se preparasse, porque em abril, essa tarde Deus falou e encheu o meu coração. Escuta, nós vamos viver do sonho até o destino. Você não vai mais sonhar, você vai encontrar o seu destino em Deus. O teu sonho é só um quadro que Deus pintou para aguçar a tua fé, porque Ele vai começar a te apontar o caminho e dizer: esse é o teu destino. Eu quero encerrar minha mensagem dizendo para você: o menino tímido, que se achava o pior das pessoas, que se achava rejeitado dentro da própria casa, mas minha mãe nunca me rejeitou, que se achava oprimido por demônios, que a minha avó serviam. Esse menino hoje se transformou num homem que conhece a voz de Deus, que sabe quem Deus é, e está falando para você que Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a história da minha família. Jesus entrou na minha casa um dia, e a minha mãe hoje estava lembrando, o meu pai se converteu num domingo de Páscoa. A libertação começou na minha família, foi num domingo de Páscoa.
Minha mãe se rendeu para Jesus, voltando para o Senhor depois de 15 anos afastado. O meu pai se converteu num dia de Páscoa. A minha avó, que servia a outros deuses, no final da vida dela, ela desfez de todas aquelas imagens, de todos os vínculos que tinha, e confessou publicamente que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dela. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o Cordeiro da Páscoa entrou na nossa família. E eu quero dizer para você que o Cordeiro precisa entrar na sua casa hoje. Mas pastor, o que eu faço? É só você abrir o teu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar.